Todos nós temos uma lista de desejos. Se perguntássemos agora a qualquer pessoa quais são os seus maiores desejos, nós ouviríamos sonhos sobre viagens, conquistas, sucesso ou felicidade. A lista de desejos de muitos é formada por bens, posições e experiências. Isso é natural, mas existe um tipo de desejo que nasce do espírito, da espiritualidade, do lado espiritual e não do ego. A fé do Evangelho nos convida a desejar coisas que transformam o mundo e a nossa vida no mundo. O problema não está em sonhar, está em sonhar pequeno. Quando nossos desejos se limitam ao que nos favorece, nós perdemos de vista o que Deus deseja realizar em nós e por meio de nós. Em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 21, o Evangelho nos convida a adotarmos uma nova lista de desejos. Se trata de uma agenda espiritual que reforma nosso caráter e nossos relacionamentos. Com esta lista, Deus nos chama a desejar o bem e a praticar o amor. Se trata de uma lista apresentada pelo apóstolo Paulo, e ela não é composta de ordens frias, mas de convites à maturidade cristã. São desejos santos que o Espírito planta em nosso coração. Primeiramente, esse texto nos revela a tragédia que acontece quando os desejos do coração são moldados pela carnalidade. Este capítulo 12 de Romanos mostra que o crente em Cristo é alguém transformado pela renovação da mente. No entanto, a presença dos antigos desejos ainda mostram que a carnalidade tenta dominar o cristão. Então, o apóstolo Paulo, de maneira pastoral, confronta esses desejos carnais ao propor novos alvos. Nos versos 18 e 19, ele diz que, em vez da vingança, o Evangelho propõe a paz. O verso 13 diz que, em vez do egoísmo, podemos adotar a proposta do ensino e do compartilhamento. A natureza caída em nós tem de se inclinar para o orgulho, para a disputa e para a indiferença. Por isso que essa escritura insiste no versículo 9 que o nosso amor deve ser sem hipocrisia. O verso 10 diz que nós devemos nos preferir em honra uns aos outros. E o verso 11 diz que devemos ser fervorosos em nossa espiritualidade junto a Deus. O que fica claro é que há um contraste entre as atitudes humanas comuns e a ética elevada do reino de Deus. A vingança é um desejo comum, mas o apóstolo diz no verso 19 que nós não devemos nos vingar. O impulso de revidar é natural, mas não é espiritual. Por isso, precisamos da renovação espiritual para desejarmos o bem do reino de Deus. A outra coisa que esta escritura nos revela é o que acontece quando os nossos desejos são guiados pelo Espírito, pela dimensão do Espírito. A resposta do texto é prática. Se trata de uma vida cheia do Espírito que gera desejos alinhados com o caráter de Cristo. O apóstolo nos mostra que o amor do verso 9 e 10, a esperança do verso 12, a generosidade do verso 13 e a humildade do verso 16 são características que devem estar em nossa lista de cristãos. O verso 14 nos alimenta a ideia de abençoar quem nos persegue. O verso 20 sobre a ideia de socorrermos os inimigos. E o verso 21, a expectativa maravilhosa de vencer o mal com o bem. E que tudo isso é resultado de uma espiritualidade madura. E mais, o verso 18 diz que o desejo de viver em paz com todos. E o verso 15, sobre o desejo de exercer solidariedade, não nasce da carne, da carnalidade, mas do espírito, da espiritualidade segundo o reino de Deus. Essa nova lista de desejos transforma o crente em Cristo em uma presença abençoadora no mundo, no lugar onde está, se tornando sal e luz, preservando e iluminando. Com isso, uma vida saudável deseja o que é bom aos olhos de Deus.
Essa nova lista de desejos apresentadas pelo apóstolo é uma convocação a vivermos de forma espiritualmente saudável. É uma lista que toca sobre o que nós fazemos, mas também e, acima de tudo, sobre o que nós passamos a desejar. Cristo é o modelo e a fonte dessa transformação. Ele nos amou, nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Hoje, pelo Espírito de Deus, nós podemos desejar o que Ele deseja. Reescreva a sua lista de desejos. Inclua o amor, a paz, o perdão, o cuidado e o bem. Com isso, você estará desejando o que Deus deseja, e a sua vida estará indo na direção da luz da glória de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.